Boa noite a todos os queridos que estão conosco nesta transmissão. Mais uma vez estamos aqui para transmitir algo da Palavra de Deus ao seu coração. E eu espero que você tenha tido um bom dia, tenha passado bem de ontem para hoje. Estivemos ontem nas transmissões aqui dos nossos cultos virtuais e foi uma grande bênção estar aqui, congregado de uma maneira virtual e com os irmãos em Cristo Jesus. Eu fiquei muito contente de ver a participação dos amados, dos queridos. Aqui, nós tivemos, assim, pessoas interagindo conosco. Isso, de certa forma, conforta um pouco a gente, nos alegra um pouquinho por conta deste período de isolamento. Então, eu desejo, assim, que hoje à noite a palavra de Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, e que você possa estar, assim, disposto a, de verdade, todos nós, ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos a palavra do Senhor. Portanto, hoje, dia 4, já, do mês 5, nós estamos assim, ainda, assim, descansando no Senhor, vamos falar assim, confiando no Senhor, por conta desse período bem delicado que estamos passando. Vamos orar uns pelos outros e pedir que Deus esteja nos protegendo, não é verdade? Mas, acima de tudo, descansando na perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar e daqui a pouco, logo depois desta oração, nós vamos estar entrando no nosso devocional hoje, que encontra-se no livro de Provérbios. Então, já tenho visto aqui alguns irmãos dando uma boa noite, irmãos que estão participando aí da nossa transmissão. É uma alegria, é realmente, com certeza, uma grande alegria ver o seu nome aparecendo ali e você dando uma boa noite de apoio, acima de tudo, de apoio ao nosso ministério. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Vamos orar agora. Pai, obrigado por tua presença no nosso meio. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a entendermos a Tua palavra nessa noite. Um assunto muito importante será tratado. Por favor, use a minha vida para transmitir a palavra que é do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque na vida de todos esses que estão ouvindo, assistindo, alcançando cada necessidade. No nome de Jesus, amém. E amém. Muito bem. Nós vamos hoje ao livro de Provérbios e vamos estudar no livro de Provérbios, vamos ver o que temos aqui. Vamos estudar no livro de Provérbios, Provérbios de número 8, o verso 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, tá bom? Provérbios 8, o verso de número 1. Diz a palavra de Deus aí. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Nós vamos hoje passear em todo este, praticamente, capítulo do livro de Provérbios. E é interessante porque este capítulo, que fala sobre a excelência da sabedoria, esse capítulo ele abre com duas perguntas. E é muito importante entendermos, assim, as técnicas da palavra de Deus, que são perfeitas, porque, na verdade, todas as vezes que nós recebemos uma pergunta em nossa mente, isso nos obriga a refletir, a pensar. E aqui nós vemos duas perguntas. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Então, por conta disso, hoje à noite nós vamos falar sobre este tema. Hoje à noite eu quero trazer um pensar sobre o valor inestimável. O valor inestimável. Nós poderíamos assim introduzir falando que a impressão que dá é que existem algumas coisas na vida que têm valores inestimáveis. Não é verdade? Eu, às vezes, com o meu filho, eu gosto de assistir alguns programas de carro. E até mesmo nas minhas redes sociais, muitas vezes eu vejo, assim, propagandas desses carros antigos, extremamente
e supervalorizados. São relíquias mesmo. Nós poderíamos dizer assim que alguns deles têm, então, um valor inestimável. Na verdade, eles têm um valor, mas quem possui, para eles, não tem um valor que poderia ser calculado por aquilo que representa aquele veículo para eles. Isso nós poderíamos ilustrar com qualquer objeto, né? Mesmo um objeto que temos dentro de casa, um quadro, um vaso, às vezes são coisas que têm valores inestimáveis. Um imóvel, não é verdade? A própria vida humana, nós poderíamos dizer que para Deus ela tem um valor inestimável, pois uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, hoje à noite, nós vamos falar, é claro, que esse texto, esse contexto, está falando sobre a excelência da sabedoria. Nós vamos mostrar como na Bíblia, nessa porção bíblica, como a sabedoria ela se apresenta. E diante daquilo que a palavra de Deus, a maneira como a palavra de Deus revela a sabedoria do Senhor, disponível para nós, pois a Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que ele a dá. Diante desta, assim, grande importância do tema, do grande valor que ela tem e do acesso disponível que nós temos a ela, hoje à noite eu quero trazer um importante devocional sobre o valor inestimável da sabedoria. É um devocional bem fácil de se aprender, de se guardar, porque ele como eu costumo fazer, ele é totalmente aliterado. Então, vamos aprender da palavra de Deus um pouco sobre, hoje à noite, o valor inestimável da sabedoria. Vamos a ele, então, aos pontos principais. Em primeiro lugar, nós poderemos ver que a sabedoria ela tem um valor inestimável porque ela é válida. Guarde isso em primeiro lugar. Ela é válida para os seus alunos. Ela é válida para o aluno. E eu vou com você até o versículo de número 4. Como eu disse, nós vamos passear nesse contexto bíblico. O versículo 4 diz: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É impressionante, porque, em primeiro lugar, nós vemos justamente isso, que a sabedoria, ela tem o seu valor para os homens. E é claro, a sabedoria de Deus, ela é única e exclusivamente, né, útil para os homens. Ela já é, óbvio, um dos atributos divinos. O nosso Deus, ele é totalmente sábio, não é verdade? A palavra de Deus é um livro de sabedoria. Agora, para quem que está disponível a sabedoria? Ela é para os homens. Ela é para os homens. E a Bíblia nos mostra, né, nesse contexto, a Bíblia nos fala: aprendei, ó simples, a prudência. A Bíblia nos fala: eu vou proferir coisas excelentes. Aqui o contexto diz, né, que a sabedoria está falando: a minha boca fala a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Então, vemos nesse primeiro ponto que a sabedoria, ela é válida, né? Ela tem a sua importância para os homens. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção de uma maneira bem objetiva sobre dois pontos nesse versículo 4, porque a Bíblia diz, né, sobre a sabedoria: a vós, ó homens, quer dizer, ela clama aos homens, mas logo depois ela faz uma observação também e diz: a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aos filhos. Então, em primeiro lugar, nós vemos a importância de os homens, né, as pessoas mais adultas, mais experientes, serem sábios e procurar a sabedoria do Senhor. Mas a Bíblia também diz que os filhos dos homens, a sabedoria também está clamando aos filhos dos homens. E isso nós poderíamos, assim, entrar numa faixa etária das pessoas mais jovens, independente até da idade. Eu creio que, piamente, que a partir do momento que a pessoa já tem entendimento, ela já pode, e não somente ela pode, mas ela deve buscar, procurar a sabedoria de Deus, orar por ela, pedir mesmo pela sabedoria. Então, ela, em primeiro lugar, ela é válida
para quem? Eu coloquei ali, né, no nosso ponto principal. A sabedoria ela é válida para quem? Ela é válida para alunos. Ela é válida para pessoas que estão realmente dispostas a aprender. E eu fiz questão de colocar ali válida para alunos, porque, por incrível que pareça, apesar dela ser dirigida para os homens, apesar dela ser direcionada para os filhos dos homens também, a Bíblia nos diz, né, ali já desde o princípio do contexto, que ela clama, ela roga, ela grita, e ela assim deixa claro que os homens não estão escutando, os homens estão distraídos, eles estão ocupados com outras coisas, e além disso, né, eles também estão preferindo confiar na sua própria sabedoria, sendo que a palavra de Deus nos mostra claramente, né, que nós não devemos confiar, né, no nosso próprio entendimento. Então, a sabedoria ela é válida para quem? Ela é válida para homens e filhos de homens que são alunos, pessoas que estão dispostos a ser discípulos, pessoas que são humildes suficientes para sentar aos pés do Senhor Jesus Cristo, para se prostrar diante da palavra de Deus, para humildemente dizer: eu preciso da instrução do Senhor, Senhor, por favor, dá-me sabedoria. Então, em primeiro lugar, a sabedoria ela é válida para alunos, homens, filhos dos homens. E eu gostaria, de, antes de ir para o segundo ponto, perguntar a você: temos realmente procurado a sabedoria do Senhor? Temos procurado, assim, nas decisões que a gente precisa tomar, sejam elas quais forem, estamos procurando ser sábios como Deus? Ou estamos preferindo confiar em nós mesmos? Então, para quem que a sabedoria, né, ela vai, assim, realmente atuar e ter o seu valor? Ela para alunos. Ela é válida apenas para alunos. Temos sido alunos da sabedoria do Senhor? Pense nisso. Independente da sua idade. Você, homem, mulher, pai, mãe, avô, avó, você, jovem, adolescente, eu creio que até crianças estão ouvindo esse devocional. Temos pedido, como alunos, pela sabedoria do Senhor. Segundo lugar, não apenas nós vemos que ela é válida para alunos, mas ela é valiosa para Deus. Preste atenção, guarde aí, tá? Ela é valiosa para Deus. E eu pus assim de uma maneira destacável que ela tem valor para Deus e infelizmente ela é desprezada pelos homens, porque o versículo 11, de certa forma o versículo 11 ele nos prova isso. Olha o que ele diz: porque melhor é a sabedoria do que os rubis e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Está aí na nossa projeção também, então, esse texto. Então, Deus, ele deixa bem claro, ele deixa assim de uma maneira muito nítida para o homem, que a sabedoria, para ele, o homem tem que ter valor, porque Deus mostra para ele o valor da sabedoria. Deus mostra o quanto essa sabedoria deve ser, assim, valorizada. Então, em segundo lugar, ela é valiosa para Deus. E Deus mostra esse valor para o homem. E aonde nesse texto nós podemos ver isso? É muito nítido, porque melhor, diz aí a Bíblia, veja aí na projeção, é a sabedoria do que os rubis. E tudo mais o que se possa, ou se pode, comparar com ela. Põe na sua cabeça, eu sei até que as coisas que estão sendo mencionadas aqui são coisas bem contextuais, né? Porque o versículo anterior fala sobre prata e ouro fino, o versículo 11 fala sobre rubis, mas tem uma coisa assim interessante, um parênteses aqui, porque diz: e tudo mais que se pode comparar. Então, compare agora, na sua mente, a sabedoria com alguma coisa que tem valor para você. A sua casa, a sua profissão, o seu dom, o seu talento, a sua família. Compare a sabedoria com qualquer coisa. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a sabedoria ela tem mais valor do que com qualquer outra coisa que se possa comparar.
Agora, eu e você, nós temos que concordar que nós realmente não damos o valor para ela como a Bíblia está destacando. Nós não damos. De verdade, nós não damos. Uma vez ou outra, nós, numa reunião de oração aqui e ali, nós pedimos por sabedoria. Eu quero mais sabedoria. Mas parece que o pedido de oração, ele está muito longe da nossa prática, realmente. Da nossa busca, do nosso interesse e da nossa balança de valores. Está muito longe. Então, Provérbios 8:11 mostra isso, que ela é valiosa para Deus. E Deus está mostrando isso. É melhor que rubis, melhor do que prata, melhor do que ouro fino. E se você olhar e analisar assim, nós não temos tempo para isso, analisar e contextualizar estas coisas mencionadas aqui, eram as coisas que tinham mais valor na época, mais valor. E assim hoje também, o ouro tem muito valor na nossa sociedade, a prata também, as pedras preciosas também, tudo valiosa para Deus. Em segundo lugar, então, vimos isso. Terceiro lugar, no nosso devocional, olha só que interessante, eu chamo a sua atenção para isso, como ela é vital para os líderes, vital aos líderes. E vamos à Bíblia. Depois eu convido você a ler todo esse texto de Provérbios, viu? Mas nós estamos pincelando. Veja que importante o versículo 16, 15 e 16, né? Por mim reinam os reis e os príncipes e decretam justiça. É a sabedoria falando. E olha o 16 aí na projeção. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Ah, como os nossos líderes, governadores, prefeitos, presidentes, reis, juízes, deputados, não é verdade? Como os nossos líderes, os nossos governantes precisam entender isso. Porque a Bíblia está falando, por mim governam príncipes e nobres e juízes e reis. Por mim. O governo realmente apropriado, o governo abençoado, é o governo que busca a minha sabedoria. A minha sabedoria. Por isso que, de certa forma, nós cristãos, nós temos que valorizar líderes e governantes que estão, de certa maneira, assim, pelo menos, eles nas entrelinhas dos seus discursos, eles falam sobre Deus, eles mencionam Deus, eles têm, assim, objetivos e planos dentro da palavra de Deus. Eu sei que esses homens não são perfeitos, mas isso é muito importante, porque nós raramente vemos isso, ouvimos isso em outros líderes, até mesmo nos nossos recém-governos, não é verdade? E eu não estou aqui para pregar política, mas eu estou apenas aqui para ilustrar que quando você vê um governo, quando você vê um príncipe, um nobre, um juiz, alguém que realmente ele tem uma ética e ele tem um plano de governo, ele tem um objetivo em que ele busca a sabedoria de Deus, valorize isso. Ore por essa pessoa, apoie essa pessoa, vote nessa pessoa, interceda por esta pessoa, porque não sou eu que digo. Se você quiser discordar de mim, discorde. Mas a Bíblia diz, por mim governam príncipes. Quer dizer o quê? Os nobres. O versículo anterior, os reis. Esse versículo, os juízes. Por mim. E assim também nós poderíamos aplicar em outras áreas governamentais. Você, pai de família, né? Você, chefe do seu lar, você, pastor, você deve governar como? Com sabedoria. Você que, de repente, tem até um cargo no lugar em que você ocupa profissionalmente, talvez você ocupa uma direção, você seja um diretor, um gerente, não sei, há vários cargos também nas áreas empresariais. Procure, peça, realmente clame pela sabedoria do Senhor. Por quê? Porque é isso que nós vimos nesse ponto 3. Ela é vital aos líderes. E ela está falando isso aqui para nós. Ela está mencionando isso. Príncipes, nobres, juízes, reis,
Por favor, clamem a mim. Eu estou aqui disponível. Peça a minha ajuda e vocês vão governar de uma maneira melhor. Melhor. Por isso que a Bíblia fala que sem sábia direção o povo padece. No entanto, quando nós temos um governo que procura, que busca, um governante que procura e busca a sabedoria de Deus, o povo será abençoado. Quarto e último lugar, a sabedoria ela tem o seu valor porque ela é vida àquele que acha. Ela é vida àquele que acha. Veja o que diz Provérbios 8:35. Porque o que me achar, olha só que texto profundo. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Olha só que bênção. O que me achar, achará a vida. Percebeu que está tudo aliterado? Agora, o quarto ponto nos mostra que o que achar a sabedoria, ele encontra a vida. Olha o que ele está achando. Ele encontra a vida. E quando nós falamos aqui sobre vida, nós poderíamos, é claro, dizer que ele está encontrando o quê? Ele está encontrando vida em abundância. Ele não apenas ele está assim, né, através da fé cristã em Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, ele se torna um crente e ele tem vida eterna, mas ele também encontra a vida neste mundo antes de entrar na eternidade com Cristo. Ele acha, diz a Bíblia, ele acha vida. A Bíblia nos fala, ele alcançará o favor de Deus. Olha o que ele encontra. A vida e o favor do Senhor. Eu não sei o que a gente precisa mais, então. O que nós precisamos mais? Uma vez que encontramos, buscamos a sabedoria, estamos tomando decisões diante de sabedoria, do plano de Deus, da vontade de Deus, então agora nós estamos encontrando uma vida realmente correta e nós estamos encontrando o favor de Deus, o apoio de Deus, a direção do Senhor Deus, a destra de Deus, a proteção de Deus, o amparo de Deus. Nós estamos com o Senhor. E isto é o que a sabedoria faz. Olha o valor da sabedoria. Realmente estamos pedindo por sabedoria. Estamos procurando. Uma coisa importante, eu estou terminando, mas uma coisa importante nesse texto diz, porque o que me achar, achará sabedoria. E essa expressão, achar, ela é muito, muito importante, porque o versículo anterior, o 34, ele diz, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. Quer dizer, se está falando o que me achar, quer dizer, nós estamos falando de um homem que procurou cada dia a sabedoria. Então, diante disso, nós não vemos que sabedoria é algo que você encontra uma vez só no culto de domingo à noite, é quando uma vez na semana você vai lá no culto da oração e ora. Todo dia nós temos que pedir por sabedoria. Quando você colocar o seu primeiro pé saindo da cama, seja o esquerdo ou o direito, clame por sabedoria. Nós precisamos de sabedoria em todos os passos da nossa vida, em todas as decisões, a maneira de falar, a maneira de agir, nos hábitos e costumes, no comportamento na faculdade, na escola, a maneira como você namora, a maneira como você está pastoreando a sua igreja, a maneira como você vai fazer as coisas da sua casa. Tudo, no pouco e no muito. Peça por sabedoria. Como esse estudo falou comigo. E eu termino o nosso devocional mostrando que tudo está com V. E por incrível que pareça, me chamou a atenção, porque o versículo 36 de Provérbios, não eu coloquei na projeção, mas ele diz, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Está ali na conclusão, parte do versículo. Violentará a sua própria alma. Não apenas quando nós não buscamos sabedoria, nós perdemos os benefícios da mesma, mas quando nós não a buscamos, nós estamos praticando uma violência contra nós mesmos.
uma violência contra a própria alma. Essa expressão ela é forte e ela está na Bíblia. Isso quer dizer que as consequências são muito graves quando nós não buscamos a sabedoria. Portanto, hoje à noite nós falamos sobre sabedoria, valor inestimável. E nós vimos que ela é válida para os alunos, que ela é valiosa para Deus, que ela é vital aos líderes e que ela é vida àqueles que diariamente procuram. E se procurarem, vão achar. Aquele que quer sabedoria, quer, diz a Bíblia, peça a Deus que Ele a dá. Creio que estamos vivendo um momento bem oportuno, extremamente delicado. Vamos pedir sabedoria de Deus. Pai, obrigado pelo devocional, a Tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada lar e cada vida. Em nome de Jesus, amém. Essa transmissão depois estará no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, estaremos com mais um devocional da Palavra de Deus. Obrigado por sua participação. Continue orando por nós para que Deus use as nossas vidas no ministério das transmissões. E agora terminamos com a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe a todos.